Olá pessoas ligadas no canal, vamos falar de futebol ou simplesmente VFS. No vídeo de hoje vamos falar sobre as seleções da CONCACAF que estão na zona caribenha, lembrando que essa é a parte 3. Começando pela seleção de Dominica. Mano, Dominica, o que eu vou falar dessa seleção? Bem, seu primeiro jogo internacional foi em 1982 contra a Martinica e ganharam de 1-0. Esse jogo deve ter sido mais feio que o nome adicionou. A maior goleada feita por eles foi um 10-0 nas Ilhas Virgens Britânicas, mas coitados dos caras, são inocentes. Porém, o México tomou as dores das Ilhas Virgens Britânicas e deu de 10 na Dominica. O jogador que mais fez gols pela Dominica é Curson Benjamin, que tem a incrível marca de ter feito 14 gols. A Dominica manda seus jogos no estádio Winton Park, que tem capacidade para 12 mil pessoas. A Vila Belmiro é maior que o estádio dos caras. A Dominica é uma seleção muito ruim, tanto que nunca se classificou para uma Copa Ouro da CONCACAF, muito menos para uma Copa do Mundo, e nem fizeram nada nas eliminatórias. Lembrando que, como há muitas seleções no Caribe e elas são muito ruins, existe uma coisa chamada Copa do Caribe, onde participam as seleções do Caribe, e os caras são tão ruins que mal conseguem se classificar para esta competição. De 19 edições, os caras foram para 2 e não passaram da fase de grupos. E a Dominica está atualmente na posição 177 no ranking da FIFA. Próxima seleção é bombástica, a Granada. Não, mano, eu não falei isso. A seleção de Granada, acreditem se quiser, conseguiu 2 vezes se classificar para a principal competição de futebol da CONCACAF, a Golden Cup, ou Copa Ouro. Eles se classificaram para as edições de 2009 e 2011. Na edição de 2009 foram lanterna do grupo e não marcaram nenhum gol. E na edição de 2011 foram lanterna do grupo novamente, mas ao menos dessa vez marcaram um gol, que foi na derrota de 7-1 para Honduras. Essa seleção teve sua estreia nos anos 30 também, e ganharam da Guiana por 2-1. Granada é muito ruim, mas mesmo assim fizeram 14-1 na Anguila. Mano, sério, eu ainda sonho em ver o clássico entre Anguila e Micronésia. Eu quero estar vivo para ver esse jogo. Granada teve sua pior derrota para o terror do Caribe, tomaram 7-0 de Trinidad e Tobago. Seu maior artilheiro é Rick Charles, e no post que eu li, disse que ele tem pelo menos 37 gols pela seleção. Tipo, só acompanhava alguns jogos dos caras e perderam as contas. Ou senão ele deve ter feito muito gol contra seleções que mal existem, como Anguila, e a FIFA deve ter falado, nem vou contar esses gols. Só lembrando também que existe um time da Espanha chamado Granada, e eu tenho certeza que se a seleção de Granada fosse representada pelo clube, eles teriam mais feitos do que a seleção. Enfim, Granada manda seus jogos no Kiran James Athletic Stadium, que tem a incrível capacidade de 10 mil pessoas. Eu acho que o ginásio do Ibirapuera é maior. E Granada está atualmente na posição 168 no ranking da FIFA. Próxima seleção, Ilhas Caimã. Mano, sério, essa seleção tem uma história bem legal para contar. O país é um território ultramarino da Grã-Bretanha. E sabendo disso, as Ilhas Caimã chamaram 8 jogadores ingleses que jogavam na Inglaterra para representar a seleção. Isso foi uma ideia excelente. Sério, ideia de gênio. Mas antes que os jogadores representassem as Ilhas Caimã, a FIFA encontrou falhas e infelizmente para a seleção daquele país, nenhum dos 8 jogadores chegaram a jogar oficialmente em competições da FIFA pela seleção. Procurei saber que falhas foram essas que impossibilitaram os jogadores ingleses de jogar pelas Ilhas Caimã, mas vai achar. Porém está registrado que isso ocorreu. As Ilhas Caimã nunca fizeram nada de relevante nas eliminatórias da CONCACAF, nunca foram para uma Copa do Mundo, nunca foram para uma Copa Ouro da CONCACAF e nem nada. Porém, em 1995, eles conseguiram ser 4º colocado na Copa do Caribe, lembrando que eles foram sede daquela edição ao lado da Jamaica. Sua primeira partida internacional foi em 1985 contra a Dominica e perderam. Sua maior goleada foi o 5-0 contra San Martino, e não me pergunte nada sobre San Martino. Também fizeram 5-0 nas Ilhas Virgens Britânicas, mas como eu disse, eles são inocentes. Sua pior derrota foi um 9-2 para o terror do Caribe. Seu maior artilheiro é Lee Raymond, com 12 gols, e as Ilhas Caimã mandam seus jogos no Complexo Esportivo Truman Borden, que tem capacidade para 3 mil pessoas. Ilhas Caimã está entre as últimas seleções no ranking da FIFA, ocupando a posição 202. Próxima seleção, ou seleções, isso mesmo, vou falar logo das 2 seleções mais inocentes do futebol, que são as Ilhas Virgens Britânicas e as Ilhas Virgens Americanas. Começando pelas Ilhas Virgens Americanas,
que teve sua federação de futebol fundada em 1989, mas seu primeiro jogo oficial foi apenas em 1998. Por que quase 10 anos para jogar sua primeira partida? Muito simples, no país não tinha estádios adequados para a realização de jogos de futebol. Meu Deus, assim, em 1998 fizeram sua primeira partida internacional contra a outra seleção que é inocente, as Ilhas Virgens Britânicas, e ganharam de 1-0. Porém, as Ilhas Virgens Americanas são tão ruins que levaram 14-1 de Santa Lúcia. Ah, pode parar. Nunca fizeram nada de relevante no futebol e a seleção encontra-se atualmente na posição 199 no ranking da FIFA. A outra seleção inocente é as Ilhas Virgens Britânicas. Olha, eles são um território ultramarino da Grã-Bretanha, então eles sabem jogar bola, porque com certeza a Grã-Bretanha influenciou este país a praticar o seu esporte favorito. Sim, só que não. As Ilhas Virgens Britânicas é daquelas grandes seleções que você só vai ouvir falar dela aqui no VSS. Os caras são tão ruins que seu maior artilheiro é Avondale Williams, ou algo assim, com 5 gols. Sua primeira partida oficial aconteceu em 1991 contra as Ilhas Caimã e perderam. Essa seleção é tão ruim que já tomou 17-0 da República Dominicana. Porém, eles já fizeram 5-0 na sua irmã de pureza, as Ilhas Virgens Americanas. E é óbvio que eles não fizeram nada de relevante no futebol e por isso ocupam a posição 204 no ranking da FIFA. E para encerrar o vídeo de hoje, temos Guadalupe, que teve sua primeira partida internacional em 1934 contra a Martinica e tomaram de 6. Martinica, que é o terror de Guadalupe, tanto que a maior goleada sofrida por eles foi um 8-2 para a própria seleção da Martinica. Falando em goleadas, a maior aplicada pela seleção de Guadalupe foi um 13-0 em Saint-Pierre-et-Miquelon, mas nem deveria contar isso, porque a população total de Saint-Pierre-et-Miquelon são 7.000 pessoas. Meu bairro tem muito mais habitantes do que aquele país. Guadalupe, acreditem se quiserem, já se classificou 3 vezes para a maior competição do continente, a Copa Ouro da CONCACAF. Foram para as edições de 2007, 2009 e 2011. Na edição de 2007, eles ficaram em terceiro do grupo e avançaram de fase como um dos melhores terceiros colocados. Nas quartas de finais, passaram pela seleção de Honduras e na semifinal deram muito trabalho para o México, tipo, só perderam de 1-0. Naquela edição não houve disputa de terceiro lugar, então Guadalupe e Canadá dividiram a terceira colocação. Parabéns, Guadalupe, pelo grande feito. Em 2009, os caras foram melhor ainda na primeira fase, ficaram em segundo do grupo, ganharam do Panamá e da Nicarágua e perderam para o México. E depois nas quartas tomaram uma goleada da Costa Rica. Mas é isso. E só por curiosidade, na edição de 2009 foi quando tivemos a maior diferença de gols na final da Copa Ouro. O México fez 5-0 nos Estados Unidos, e os Estados Unidos jogando em casa ainda. Nessa edição de 2009, Guadalupe poderia ter se saído melhor. Para quem não sabe, Guadalupe é um território ultramarino da França, ou seja, pertence à França. E sabendo disso, Guadalupe convidou vários jogadores descendentes de guadiarenses que jogavam a Ligue 1, principal liga da França. Porém, a maioria deles rejeitaram o convite, ou o clube não autorizou os jogadores a jogar a competição. E fato é que o único jogador que aceitou o convite foi Alexandre Afonso. E em 2011 foi a edição mais sem brilho de Guadalupe na Copa Ouro. Perderam todos os jogos e ficaram na lanterna do grupo. Lembrando que o maior artilheiro de Guadalupe é Dominique Moka, com 17 gols. E Guadalupe manda seus jogos do Stade René Serge Nabajot, ou algo assim, Nabajot, sei lá, que tem capacidade para 7.500 pessoas. Ah, e apesar de ter feito grandes participações na Copa Ouro da CONCACAF e na Copa do Caribe, e ser, portanto, uma das melhores seleções do Caribe, Guadalupe não é afiliada à FIFA.
nosso verde que se expande. Entre os estados tu és sempre um esplendor. Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu furacão, tu és sempre um vencedor. São tantos títulos outrora conquistados, com bravura, muita raça e fervor. Leva consigo o coração de uma cidade. Meu furacão, tu és sempre um vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua graça. Essa alegria nos estádios nunca só. A imensidão e vastidão do nosso estado. Chapecoense, tu és sempre Chapecó. A força imensa de sua fiel torcida, que nos estádios tudo é lindo e nos fascina. A nossa massa, meu verdão, mexe contigo. Tu és querido em toda Santa Catarina. E se vocês querem enviar um desenho para nós, envie pelo WhatsApp 11 962 667435, 11 962 667435, ou pelo e-mail contato wmaster@hotmail.com, contato wmaster@hotmail.com. Se gostaram do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Se gostaram mesmo do vídeo, não esqueça de deixar aquele like e eu vou ficando por aqui. Falou pra vocês! Leva consigo o coração de uma cidade. Meu furacão, tu és sempre o vencedor. Sempre honrando nosso escudo com sua graça. Essa alegria nos estádios nunca só. A imensidão e vastidão do nosso estado. Chapecoense, tu és sempre Chapecó.